O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e hoje vamos analisar o que aconteceu no fim de semana de 22 e 23 de abril com as equipas do sul do país, numa altura em que cada vez vamos tendo menos equipas em competição e onde cada jogo vai sendo mais importante. Este fim de semana terminou a época para mais uma, a equipa feminina da André de Rezende. No entanto, várias outras ainda estão em prova e com bastantes objetivos para alcançar. E hoje vamos começar com a Pro Liga, onde se cumpriu a primeira jornada dos playoffs com os seguintes resultados. Em Sines, o Portimonense, contra a equipa da casa, o Basket Santo André, conseguiu uma excelente e sofrida vitória por 70-71, depois de estar praticamente o jogo todo em desvantagem, apenas tendo conseguido dar a volta ao marcador a 2 segundos do fim do jogo, com um triplo conseguido com muita felicidade. Foi daquelas vitórias que marcam uma série, pois pode ter mexido, e bastante, com a confiança da equipa de Santo André. No entanto, a precisão ainda vai no adro e nem uma equipa venceu nada, nem a outra está derrotada. Para sabermos como viveu esta jornada, falámos com o treinador do Portimonense, o professor Carlos Almeida, que nos contou o seguinte. Foi basicamente uma vitória muito sofrida, conquistada nos últimos segundos do jogo. Num jogo que não foi nem de perto nem de longe, um jogo bem conseguido da nossa parte, principalmente na primeira parte, mas que um jogo no qual a nossa equipa nunca desistiu e que andou sempre atrás do resultado, sempre acreditando e acabamos por conseguir ser felizes no final do jogo, fruto de uma maior pressão defensiva. Dá-me ideia que a vossa equipa entrou um bocado nervosa, não foi? Sentiram um bocado a responsabilidade? Sim, não sei, acho que entramos um bocadinho aliados daquilo que seria. Acho que os nossos jogadores esqueceram-se em certos momentos que é um jogo de play-off. Casa e que iria fazer uma pressão defensiva forte como fez, que já nos conhece, que tapou os nossos pontos fortes muito bem, fez um excelente trabalho defensivo na primeira parte, e nós ao contrário, sabendo dos pontos fortes deles, porque foi algo que nós falámos durante a semana há bastante tempo, entramos desconcentrados nesse aspecto e deixamos que eles fizessem aquilo que realmente se sentem mais confortáveis a fazer e daquilo que eles gostam mais de fazer, e isso criou ali um fosso. Depois, a juntar a isso algum nervosismo do facto de ver o marcador a dilatar-se, acho que foram os ingredientes para que fosse uma primeira parte de insucesso da nossa parte. Vocês tiveram a perder por 15 pontos, não foi? 18 pontos. 18 pontos foi a diferença máxima? Foi 18 pontos umas 2 ou 3 vezes, e 15 pontos várias vezes, 12 pontos várias vezes. Sim, andamos o jogo inteiro atrás dos dígitos. Não foi? Sim. No entanto, depois na parte final, fruto da vossa maior pressão e se calhar do nervosismo maior da parte do BSA, conseguiram virar o resultado com um sexto a 1.4 do fim, se não estou em erro, 1 segundo e 4 décimos do fim. O sexto 2 segundos. Um sexto um bocado com um bocado de sorte, que um triplo à tabela vê-se pouco. É verdade, foi assim um bocado, é aquelas jogadas em que o jogador naquele momento decide e lança, e o Giovanni decidiu e lançou. O Giovanni, nós por acaso falamos sobre isso no final do jogo, por acaso o Giovanni até tinha espaço para poder continuar com a bola, tinha espaço para poder finalizar, e uma situação de 2 contra 1, mas ele achou que não ia ter tempo suficiente e decidiu lançar, e ainda bem que o fez. Ainda bem, porque quando muito o que queria conseguir, se calhar era um empate. E depois um prolongamento que podia dar ou não é? Portanto, este foi o vosso terceiro jogo e foi a primeira vez que uma das equipas conseguiu vencer em casa do adversário. Vocês contra o BSA. Entre nós e o Santo André, sim. Foi o nosso quarto jogo. Já tínhamos jogado contra o Santo António Pratas no Portimão também. E tinham vencido. Foi a primeira vez que uma equipa conseguiu vencer fora. Quer dizer que está positivo para os 2 jogos, ou 2 ou 1 que falta em Portimão. Eu quero acreditar que sim, que nós conseguimos aproveitar o fator casa. Espero bem que sim. É uma vantagem que nós temos devido ao facto de termos ficado em segundo lugar. O que diga-se também que eu não concordo muito com esta forma de disputa deste play-off. Acho que deveria ser, nós temos ficado em segundo lugar, devíamos ter jogado o primeiro jogo em casa,
o segundo fora, e depois em caso de empate, o terceiro outra vez em Portimão seria mais justo. Mas pronto, as condições que existem já não conhecidas antes do campeonato começar, por isso são iguais para todos. Mas agora, no entanto, espero que com esta vitória fora que a gente consiga capitalizar isso e vencer em casa, obviamente, mas não espero de modo nenhum um jogo fácil. Não espero de modo nenhum um jogo fácil, porque o Santo André complicou-nos bastante a vida no jogo lá e percebeu de certa forma o que é que tem que fazer para nos complicar a vida, e cabe-nos a nós agora em casa não cometer os mesmos erros e aprender com isto. Acho que o mais importante é que os jogadores consigam aprender. E estamos a falar das 4 melhores equipas da Pro Liga, não é? Portanto, jogos fáceis sim. Impensável nesta altura. Sim. Eu penso que nesse aspecto, sim. Olhando para aquilo que foi o campeonato, olhando para aquilo que foram os resultados, eu acho que no final de tudo, as 4 melhores equipas classificaram-se para o play-off. Acho que foram as 4 equipas que mais regulares, que melhor basquete apresentaram. Claro que houve ali também o Ilhabum, em certos momentos, que supervisou-se a outras equipas, mas penso que no campo geral as 4 equipas mais fortes acabaram por se qualificar. O Ilhabum, que foi derrotado 2 vezes pelo Portimonense, portanto, acaba... Sim. Nos jogos importantes o Ilhabum falhou. E agora, nesta altura, podemos considerar que podem estar a um jogo de ser felizes de conseguir o apuramento. Imaginemos que vocês ganham este e o Galomar também ganha, vocês estão apurados para a Liga Betclic. Sim, se o Galomar vencer e nós também, sim, a coisa fica arrumada e fica só a faltar a disputa do campeão nacional da Pro Liga. Ontem no treino falei com meus atletas sobre isso. Não estou muito preocupado, nem quero que nenhum atleta meu esteja focado naquilo que vai acontecer no jogo dos outros, porque isso não podemos controlar, não é? Nós temos, independentemente do Galomar ganhar ou perder, nós temos que ganhar o nosso jogo, para ir à final, seja contra o Galomar ou contra o Galitos, nós temos que ganhar o nosso jogo. Por isso, o que mais me preocupa neste momento é a equipa estar focada no jogo de sábado e concentrada, e eu trabalhar esta semana para corrigir aquilo que foi os erros que cometemos em cima. Portanto, não está preocupado que a equipa entre um bocado nervosa, não tão focada por saber que, mesmo que percam, ainda podem reverter a situação no domingo? Essa é sempre uma preocupação, mas não me parece que os jogadores estejam muito relaxados com essa situação. Não me parece, para aquilo que é as mensagens que temos passado uns aos outros, para aquilo que têm sido as conversas com os jogadores, parece que nesse aspecto a equipa está concentrada e focada, de que o jogo de sábado é extremamente importante e não me parece, espero eu, obviamente que isto aqui, aquilo que às vezes se diz não é aquilo que se consegue fazer, mas espero eu que a equipa no sábado entre concentrada para finalizar aquilo que é a série e não a esperar que pelo domingo, por uma segunda oportunidade. Sim, até porque se nós relaxarmos no sábado e permitirmos que o jogo de domingo se realize, depois aí é uma verdadeira final. E aí há o fator casa na mesma, mas não deixa de ser uma final. E aí com toda a pressão inerente a essa situação e com um aumentar de motivação da parte do BSA, não é? Porque nesta altura eles estão no modo baixo, se ganharem em Portimão, inverte logo a tendência. O que não quer dizer que o jogo de domingo possa acontecer, mesmo a nossa equipa estando muito concentrada e preparada para o jogo. Porque estamos a falar de uma equipa do BSA que tem bastante qualidade e de jogadores individualmente muito bons, acima da média. Por isso acho que qualquer resultado pode acontecer. Espero é que, a perdermos o jogo, se isso acontecer, que seja por verdadeiro mérito do BSA e não por demérito nosso. E foram estas as palavras do treinador da equipa de Portimão. Vamos falar agora dos destaques desta partida, que foram na marcação de pontos Nicolas Bivens, do BSA, com 22 pontos, e como melhor marcador do desafio Matias Bernardini, do Portimonense, com 24 pontos. Como destaques tivemos 2 jogadores, o já citado Nicolas Bivens, pelo BSA, com os ditos 22 pontos, 6 ressaltos, 1 assistência, 3 roubos de bola e 22 pontos de valorização. Os mesmos que o jogador Giovanni Nuamba, pelo do Portimonense, com os seguintes números: 15 pontos, 6 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos de bola. Na outra eliminatória, o Galomar foi até ao Barreiro vencer o Galitos por 98-107, partindo como favorito para o próximo fim de semana. Portanto, já sabem, primeiro jogo no sábado e depois, se for necessário, domingo fica tudo definido. Para já, Portimonense e Galomar estão à frente, vamos ver como termina. Vamos falar agora da Liga Betclic, onde o Imortal teve uma deslocação até Jogueira, tendo sido novamente derrotado, desta vez por 87-82, tornando ainda mais periclitante a vida da equipa nesta competição.
pois, nesta altura, é uma das duas equipas que estão numa luta cerrada para não descer de divisão. Mas sobre isso já falamos mais para a frente, agora vamos falar dos destaques do jogo. Na marcação de pontos tivemos como melhor marcador do desafio Biniam Gebrekidan, do Jogueira, com 26 pontos, sendo que pelo lado da equipa algarvia o melhor marcador foi Mojid Ewosho, com 24 pontos. Os destaques foram para o já citado Biniam Gebrekidan, não sei se estou a dizer bem, mas enfim, que juntou ao título de melhor marcador o de melhor jogador do desafio com as seguintes estatísticas: os já falados 26 pontos, a que juntou 8 ressaltos, 3 assistências e 36 pontos de valorização. Pelo lado da equipa algarvia, o jogador mais valioso foi novamente Marquise Moore, com um duplo-duplo, 22 pontos, 12 ressaltos, 3 assistências, 1 roubo de bola e 29 pontos de valorização. Na classificação deste grupo há 3 equipas fortemente empenhadas em alcançar os 2 lugares que dão acesso à disputa dos playoffs e que são, por ordem da tabela, em primeiro o Vitória de Guimarães, e seguido pelo Clube Desportivo da Póvoa, ambos com 46 pontos, seguidos por Jogueira com 45, pois há 2 equipas a tentar fugir ao lugar que ainda falta preencher para a descida à Proliga e que são o Imortal com 43 pontos e o Cabo Madeira com 42. Em último está o Sangalho já com guia de marcha para a Proliga. Só o Taito Foice, e de certeza que não tem influência nenhuma, mas desde que o treinador espanhol Iñaki Martín, que assinou só até ao final desta época, tomou conta da equipa, ela ainda não ganhou nenhum jogo. Enfim, no próximo fim de semana não há Liga Betclic, pois disputa-se a Taça de Portugal, onde o Imortal vai marcar presença, e o campeonato só retoma dia 6 de maio para a última jornada, com muito ainda por decidir, quer a nível de lugares de topo, quer dos lugares de descida. Todos os jogos se vão realizar à mesma hora, 15 horas, e pela parte que me interessa vai haver um escaldante Imortal Cabo Madeira, que é só um jogo de tudo ou nada, quem ganhar fica na Liga de Betclic, quem perder desce. Tão simples como isso. Vamos virar agora as agulhas para a primeira divisão nacional, onde houve jogo grande, pois defrontaram-se os 2 primeiros classificados do grupo de promoção sul. O Sporting Farense, a jogar em casa, venceu o Clube de Basquete Queluz por 93-90, e onde eu não posso apresentar elementos estatísticos, pois a Federação Portuguesa de Basquetebol não os forneceu. No entanto, posso dizer que foi um jogo bastante emotivo, onde o Farense controlou praticamente o jogo todo e apenas na parte final, fruto de uma reação muito forte dos jogadores de Queluz, o espectro da derrota ainda andou a pairar sobre o pavilhão. No entanto, tal não aconteceu e à terceira tentativa o Farense conseguiu vencer o Queluz e assegurar o primeiro lugar no grupo. Daqui endereço os meus parabéns a toda a estrutura do Farense. No outro jogo do grupo, o Imortal recebeu e bateu o Clube de Basquete da Chamusca por 71-55, num jogo em que os forasteiros dominaram toda a primeira parte, mas nos terceiros e quarto períodos o Imortal vincou a sua lei e venceu este desafio. Os destaques deste jogo foram para Salvador Victor, como melhor marcador da sua equipa, com 17 pontos, enquanto o melhor marcador do desafio foi Carlos Lopes, do Clube de Basquete da Chamusca, com 23 pontos. Como destaques individuais, tivemos do lado dos algarvios Filipe Gueuert, melhor jogador do desafio, com um duplo-duplo, 10 pontos, 22 saltos, 4 assistências, 2 roubos de bola, um desarme de lançamento e 34 pontos de valorização. Pelo lado dos jogadores da Chamusca, o melhor foi Marco Francisco, com 16 pontos, 6 saltos, 3 assistências, 3 roubos de bola e 23 pontos de valorização. Na classificação, a uma jornada do fim, já temos as equipas apuradas para o play-off e que são Sporting Farense, que vai apanhar o Clube de Basquete de Chamusca, e Clube de Basquete Queluz, que vai defrontar o Imortal Sub-23. E falando do Imortal, está nesta fase, pode até ser apurado para subir à Proliga e não o conseguir fazer, pois caso a equipa principal do Imortal deixe, como não podem estar Clube Principal e Sub-23 no mesmo campeonato, os jovens albufeirenses podem até conquistar no campo esse direito e depois não o poderem fazer. Esperemos que não, que a equipa principal do Imortal se mantenha na Liga Betclic e que, se possível, acompanhada por outra equipa algarvia. A ver, vamos, os dados estão lançados e só posso dizer que ganhem os melhores e que a final zonal seja Farense contra o Imortal Sub-23. Tenho dito. Passando agora para a fase de manutenção, também da primeira divisão masculina, e também a faltar uma jornada para o fim desta competição, o CBA, já virtual vencedor há bastante tempo, sofreu a sua primeira derrota, quiçá por já estar perfeitamente relaxado e sem grandes objetivos para além dos puramente desportivos. Há várias jornadas que os elementos do CBA sabem qual vai ser o seu destino no próximo ano, e de certeza que as baterias já estão todas viradas para esse objetivo. No entanto, como ainda há jogos para cumprir, vamos falar deles. Este foi um jogo sem história, como o resultado indica, 97-66,
O CBA esteve praticamente irreconhecível durante 3 períodos e apenas no último, talvez para dar um ar da sua graça, ganhou esse por 11-22. Os destaques deste jogo na marcação de pontos foram para Miguel Mahan, do Sporting Marinhense, com 27 pontos, enquanto do lado algarvio o melhor marcador foi Martim Jesus, com 19 pontos. Como destaques individuais tivemos o já falado Miguel Mahan, para além de melhor marcador foi considerado o jogador mais valioso deste desafio, com os seguintes números: 27 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências, 3 roubos de bola e 36 pontos de valorização. Pelo lado do CBA, o jogador mais valioso foi Anthony Peacock, com um duplo-duplo, 13 pontos, 12 ressaltos, uma assistência, um desarme de lançamento e 15 pontos de valorização. Na classificação deste grupo, embora o CBA esteja tranquilo na liderança, na cauda da tabela há 3 equipas a querer fugir a um lugar de descida. Vamos recordar a classificação: em primeiro está o CBA com 24 pontos, depois vem o Sporting Marinhense com 21, Angra Basket e Atlético de Portugal com 20, estes todos já a salvo da descida. A partir daqui é o Ai Jesus, Basket Almada e Academia do Lumiar com 18 pontos, depois Estoril Basket com 17 pontos e menos um jogo. Finalmente vem a AC Moscavide, já condenada a várias jornadas. Vai ser uma última jornada de nervos em muitos campos deste nosso país. Para o Nacional da Primeira Divisão Feminina, grupo de promoção, onde teve lugar a última jornada, André de Rezende despediu-se do seu público contra a equipa que ficou em segundo lugar nesta competição, o Basket Barcelos, e não conseguiu evitar a derrota por 78-93, num jogo onde a equipa ebrense ainda conseguiu aguentar o primeiro quarto, mas que a partir daí só deu visitantes. Os destaques deste jogo foram Palana e Rodney, pelo André de Rezende, com a seguinte estatística: 40 pontos, 9 ressaltos, uma assistência, 6 roubos de bola e 30 pontos de valorização. Como melhor marcador e jogadora do desafio foi eleita Rebecca Taylor, com números de luxo, um duplo-duplo de 41 pontos, 17 ressaltos, 5 assistências, 3 roubos de bola e 55 pontos de valorização. Para rematar, não quero deixar de dar os meus parabéns a todos os envolvidos no projeto de André de Rezende, que bastante deu que falar, pois foi a primeira vez que uma equipa feminina alentejana se meteu nestas andanças, e ainda por cima com ideias de ficar e evoluir ainda mais. Pois, se bem conheço os principais mentores deste projeto, o professor Luís Francisco e o Rui Pechincha, estou convencido que para o ano cá estarão novamente para mais uma tentativa, desta vez com muito mais experiência. No outro jogo deste grupo, a ACD Ferragudo, ainda na ressaca da sua promoção ao principal escalão do nosso basquete, recebeu e foi derrotada pela equipa da Clip Teams por 50-59. Clip Teams, que ainda estava na luta por um lugar nos playoffs e que, graças a este triunfo, ficou em terceiro lugar, indo medir forças com o Basket Barcelos na primeira eliminatória. Quanto ao ACD Ferragudo, agora nesta eliminatória vai medir forças com a Associação Desportiva Sanjoanense para tentar, à subida que já está garantida, juntar o título de campeã da primeira divisão. A classificação ficou assim ordenada: primeiro ACD Ferragudo e Basket Barcelos com 24 pontos, depois Clip Teams com 23, Associação Desportiva Sanjoanense com 22, Coimbrões com 21, André de Rezende e Quinta dos Lombos Sub-22 com 19, finalmente o CIMEC com 16 pontos. Agora as alentejanas vão de férias, podendo começar desde já a preparar a próxima época, e a ACD Ferragudo vai encetar novo capítulo na sua brilhante história. Daqui ficam os meus parabéns para ambas as formações, pois dignificaram e muito o basquetebol do sul do país. Passamos agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, segunda fase Sul A. A equipa do Ginásio Olhanense Sub-23 foi até Queluz defrontar a principal favorita a vencer esta série. E toda a gente tinha a consciência que era uma tarefa muito difícil para os comandados pelo professor Bruno Henrique trazerem um resultado positivo desta deslocação. Efetivamente, tal não aconteceu e os jovens de Olhão foram derrotados por uns significativos 102-62, no jogo em que o coach do ginásio definiu assim para as redes sociais do clube: não entramos no jogo com o ritmo certo e o Queluz fez-nos pagar por isso com um parcial de 31-14 no primeiro quarto. Tentámos corrigir alguns aspectos defensivos e ir à procura das nossas vantagens no ataque, mas as dificuldades mantiveram-se e ao intervalo perdíamos por 26 pontos. Na segunda parte, mais adaptados ao ritmo imposto pelo Queluz, conseguimos ser mais equilibrados e competitivos e estar mais perto daquilo que queremos e acreditamos poder fazer. O próximo jogo é já no sábado, frente ao Odivelas. Será o último jogo em casa e contamos com o apoio de todos para tentar somar a primeira vitória nesta competição. Foram estas as palavras do professor Bruno Henrique. Agora vou falar dos destaques do jogo, começando pelos melhores marcadores, e que foram, pelo lado do Queluz, Ricardo Oliveira com 21 pontos.
E pelo lado do ginásio e melhor marcador da partida, Ernesto Fortes com 23 pontos. Como destaques individuais tivemos pelo lado da equipa da casa Sebastião Oliveira com um brilhante triplo-duplo de 17 pontos, 21 ressaltos, 11 assistências, 3 roubos de bola, 2 desarmes de lançamento e uns brilhantes 51 pontos de valorização. Pelo lado da equipa visitante, o jogador mais valioso foi João Serra, com 19 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, 1 roubo de bola e 20 pontos de valorização. Na classificação desta série e a 2 jornadas do fim, temos em primeiro o Queluz com 16 pontos, depois vem o Seixal com 14, segue-se União de Leiria com 12, Odivelas com 11, Unidos e Ginásio com 8 pontos, sendo que União de Leiria e Unidos têm um jogo a menos. Na outra série, no domingo, jogaram Portimonense Sub-23 e Associação de Basquete Albicastrense e, ao contrário do que eu esperava, os jovens portimonenses, certamente inspirados pelos seus irmãos mais velhos, fizeram a vida negra à equipa que segue em primeiro lugar nesta série, só sendo derrotados por um escasso ponto 76-77 no jogo emocionante e disputado até o último segundo. Sendo que o Portimonense voltou a jogar na terça-feira, dia 25 de abril, com o Barreirense Sub-23, tendo o resultado ficado em 74-51. Igualmente para esta série, jogaram André de Rezende e Barreirense Sub-23 e, finalmente, a equipa éborense conseguiu fazer valer os seus trunfos, tendo triunfado por 64-49 num jogo que ficou decidido nos 2 primeiros quartos, pois, ao intervalo, a equipa de Évora vencia por 36-18. A partir daí foi gerir. Os destaques deste jogo foram para Franco Teixeira, melhor marcador e jogador deste jogo, com 22 pontos, 9 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 29 pontos de valorização. Pelo lado da equipa do Barreiro, o destaque foi para Tomás Silva com um duplo-duplo de 12 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências, 4 roubos de bola e 12 pontos de valorização. Na classificação deste grupo temos em primeiro lugar a ABA com 15 pontos, seguido por Sporting Sub-23 com 13, Portimonense Sub-23 com 12, André de Rezende e Barreirense Sub-23 com 11. Finalmente o Carnito com 10. Vamos passar agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, segunda fase Sul B, e vamos falar de um dos jogos grandes deste fim de semana, que opôs a equipa do Farense e o PNB de Loures, tendo a partida pendido para os lados das visitantes por 42-66, num jogo onde o resultado final é enganador, pois a equipa visitante, embora sempre na frente do marcador, fruto de uma entrada muito nervosa das jogadoras da casa, tiveram sempre as jogadoras farenses a morderem-lhe os calcanhares, tendo várias vezes conseguido encostar no marcador, mas nunca conseguido ultrapassar a experiente equipa de Loures, que com outras ambições, pois nos seus quadros tem 2 americanas, uma delas perfeitamente decisiva no desenrolar do desafio, como vamos ver quando chegar à altura dos destaques. Mesmo fazendo 3 faltas muito cedo no jogo, a jogadora com muita traquejo no jogo aguentou o resto do tempo e jogou o jogo todo e não fez mais falta nenhuma. Com este resultado, a equipa do Farense deixou de poder ter esperanças de conseguir vencer a série, situação que nem se punha no início da época, e agora pode usufruir dos jogos em falta, 2, ambos em casa, para poder terminar em beleza uma temporada que, do meu ponto de vista, foi a todos os títulos brilhante. Agora é meditar no que correu bem e menos bem e a começar a preparar a próxima época para novos desafios. Ainda em relação a este tema, gostava de partilhar convosco o João dos Reis escreveu na sua página de Facebook e a que eu, com a devida vénia, compartilho, até porque também é este o meu sentir. Em primeiro, agradecer o esforço e a dedicação da equipa de séniores feminina da secção de basquetebol do Sporting Clube Farense. Neste ano, menos um do escalão foram inexcedíveis e, com as armas que tinham, fizeram-nos acreditar que era possível. Que haja essa mesma vontade da parte de todos. Em segundo, felicitar o PNB Loures pela vitória. Em terceiro, agradecer do fundo do coração ao público que nos tem acompanhado. Sem vocês, nunca será possível. Por último, uma boa semana para todos. Bem dito do João. Vamos agora falar de destaques que foram na marcação de pontos pelo Farense Milene Martins, que foi a melhor marcadora da sua equipa com 12 pontos, sendo que pelo PNB a melhor marcadora foi Stephanie Ball, a dela-americana que eu vos falei, que com 18 pontos foi a melhor marcadora do desafio. Como destaques individuais tivemos 2 jogadoras, pelo Farense Soraya Nazaré, que fez um jogo de esforço, pois atuou a segunda parte toda com a mão direita lesionada, e que teve os seguintes números. Duplo-duplo de 11 pontos, 18 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola e 25 pontos de valorização, que foi a mesma pontuação que a Stephanie Ball conseguiu, igualmente com um duplo-duplo de 18 pontos, 11 ressaltos, 8 assistências e 2 roubos de bola. Só para ainda realçar a qualidade da Soraya Nazaré, que mesmo lesionada conseguiu chegar ao nível de uma jogadora que é absolutamente decisiva nesta competição e que é americana, portanto tem outras responsabilidades. Na classificação, a faltar 2 jornadas para o termo desta competição, está
Este é o panorama. Em primeiro lugar, Gdema, com 14 pontos. Depois vem PNB Louros com um jogo a menos. Sporting Farense e Paço de Arcos com 13 pontos. A seguir vem Odivelas Basket com 9 pontos. Finalmente, o Clube Nacional de Natação com 7 pontos. Para a Taça Nacional de Séniores Masculinos realizaram-se os seguintes jogos. Os salesianos de Évora receberam e foram derrotados pelo ACD Ferragudo por 35-64. O Atlético de Reguengos recebeu e bateu os Monjoaneses por 96-67. O Cabo Grândola recebeu e foi derrotado pelo ACD Ferragudo por 80-84. Depois, no dia 25 de abril, houve os seguintes jogos. Os Monjoaneses receberam e venceram o Cabo Grândola por 92-70. Sendo que depois deste jogo aproveitei a presença do treinador Vítor Nunes, treinador do Cabo Grândola, e estivemos à conversa durante um bocado. Vamos ouvir. Estou aqui com o Vítor Nunes, treinador do Cabo Grândola, que vai-nos dar a sua opinião sobre como está o basquete em Grândola. Ora, o basquetebol em Grândola, eu antes de ir para Grândola estive noutros clubes e é o primeiro ano que estou em Grândola e já os conhecia, que eu estava no BBC em Beja, já os conhecia e sabia das dificuldades que tinham. Estudei bem a equipe e os jogadores que vinham antes de me pôr no projeto para definir objetivos e estratégias. Era uma equipa que desde a época 17-18 não tinha uma vitória só, os Séniores, ou seja, há 5 anos que não tinham nenhuma vitória. Tinham em escalões de formação só 2 escalões de formação, penso que era sub-14 e sub-16 de rapazes. Este ano já começamos com sub-14 e sub-16 de rapazes e de raparigas e os minis, além dos séniores. Temos muitas inscrições para começar para o ano, vamos abrir com os escalões todos. Tivemos um boom de adeptos e de miudagem para começar a treinar, que é o que se pretende, é a base da pirâmide ser mais larga e depois aproveitar a malta lá para cima. Em relação aos outros escalões de competição, precisamos sobretudo de treinadores, de pessoal humano, treinadores que eu ia perguntar como é que com está mais o enquadramento. Sim, temos 3 ou 4 treinadores de nível 1 que precisam de nível 2, não é? Sim, precisam, e temos um colega também de nível 2, mas o nível 1 e o nível 2, por vezes os treinadores, isso dos níveis é indiferente. Eu quando estava como diretor técnico de outro clube, é mais importante que um treinador tenha sido também jogador, tenha sido atleta, tenha experiência e saiba. Escalões de formação é muito importante, a pedagogia e a psicologia com os atletas, para não se perderem atletas que às vezes trocam-se resultados pela progressão. Troca-se o resultado, antes quer o resultado, seguir a progressão. E é o que nós estamos a tentar fazer ali. É um clube com 21 anos, mas com uma estrutura de gente que gosta daquilo. É o principal, é a malta que gosta. Vamos tentar chamar mais gente para a direção, para focar as pessoas, cada um em sua área, de procura de patrocínios, de ver de instalações, de transportes. Há sempre muita logística para muita malta. E depois tentar fazer, o que eu quero é fazer formação interna com os outros treinadores mais novos, para evoluírem também, para termos. O que se pretende é instalarmos uns conteúdos técnicos que já temos feitos, que sejam aplicados desde os minis até aos séniores, com uma progressão lógica habituar os jogadores do basquetebol. Mesmo tipo de... independentemente do treinador que está, ser uma coisa que tenha de ser seguida com eles. Fazer um modelo. Eu este ano aceitei o projeto de ficar com os sub-18 dos séniores. O objetivo era melhorar a qualidade dos séniores para chamar mais público e mais malta para os minis e para os escalões mais baixos. Temos conseguido. Os séniores tinham resultados muito baixos. Era uma equipa que frequentemente perdia quase por 100 com outras equipas. Era o bombo da festa nos campeonatos. Conseguimos ganhar na nossa série um jogo. A nossa série é muito complicada. A série está a falar no Nacional. No Nacional. Foi das poucas séries que passaram 3 equipas para a fase seguinte. Foi o Seixal, o Barreirense 23 e o André Rezende. Portanto, tínhamos uma série fortíssima. Quando passámos aqui para a taça, ganhámos 2 jogos
e perdemos 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5, 1 por 10 e agora este sai um bocadinho aqui à ganha porque tinha poucos atletas também hoje. É muito complicado com o valor que estava, com 7 atletas e 2 deles um bocado tocados. Assim, e hoje é 25 de Abril e em Grândola houve festa grande. Do meu 5 inicial só tinha 2 atletas aqui a jogar, portanto era capaz de ter sido um jogo mais equilibrado. Mas o objetivo é para o ano... Sim, porque vocês, vocês só para este resultado de 20 e poucos pontos, mas foi feito no último período, quando os vossos jogadores rebentaram. Muito cansado e depois com o BTC antes da transição que se aproveita. É fácil, muitos jogadores sempre é fácil para uma equipa, quando vê outra só com 5 ou 7, 5 séniores e 2 miúdos, fazer pressão campo inteiro com os 12 e pronto, isto é natural. Mas faz parte, não é? Faz parte. Para o ano, o objetivo é manter 6 ou 7 destes séniores, que são mais assíduos, e juntar os 8 sub-18 que vão subir e continuar o trabalho e tentar fazer melhores resultados do que este ano. Deixar-me ser, como frisou, o boom da festa, mas... não leva mal. Não. Agora... eu sei que o estudo que fiz, que a equipa marcava em média 45 pontos a 46, atualmente andamos pelos 70 e os últimos jogos foram 80 pontos. A nível defensivo temos de ser mais aguerridos, mas só com mais mata. O jogo hoje não é um jogo que se possa fazer uma projeção. Hoje foi diferente. E apostar naquela rapaziada toda em formação de treinadores mais qualificados para começarmos logo das bases, que a nível técnico é essencial. Esta malta não pode chegar aos sub-18 com deficiências técnicas básicas como eu tenho ali alguns ainda séniores. É um trabalho que tem que ser feito. Sim, tem que ser treinadores no lugar certo. Há uns que são muito competitivos, não podem estar nos escalões mais baixos, porque depois aquilo é mais, para mim, é mais formação do que resultados. E os que são esses mais competitivos têm que vir cá mais para cima para isso. Cada um no lugar certo. Claro, tem que ser. E essa estrutura do clube, o clube não tinha essa estrutura, que é ter uma direção e ter treinadores. Faltava a estrutura do diretor técnico para saber para saber os objetivos da direção, e esse coordenador técnico ligar-se com os outros treinadores e dizer: olha, é isto que se pretende, as linhas são estas, os objetivos para 4 anos é assim, vai-se reformulando à medida que se vai conseguir atingir, e é esse o caminho que a gente tem que seguir. Basicamente está a ser o ano zero. É o ano zero, este ano é o ano zero. Vamos ver se para o ano conseguimos melhores resultados, e sempre introduzindo esta rapaziada mais nova que são da terra, e o nosso clube não tem aquelas pretensões como a maior parte dos clubes têm, com estrangeiros ou americanos, não, a gente joga... Como, por exemplo, o André Rezende, da vossa série, que tinha um americano. Da nossa série, acho que éramos a única equipa com o Estoril, se calhar, que não tinha americanos, e aquilo, nesta liga da segunda divisão, basta 1 ou 2 americanos para ser a diferença para subir para a primeira divisão. A gente joga com a prata que tem da casa, os objetivos também são diferentes, e por acaso tínhamos um atleta cabo-verdiano que veio do BSA com 2,12 metros no início da época. Isso fazia bastante a diferença. Eu alterei as ideias de jogo, toda a tática, porque jogávamos só jogávamos com 2 interiores e 3 exteriores, e depois passei a jogar só com ele dentro, que me ocupava aquele espaço todo. Em dezembro teve que ser trocado para o Leiria, que o Leiria fez uma proposta que nós não podemos nem se pode prender pernas a um moço de 22 anos num clube que não tem objetivos de mais nada. Depois tivemos que reformular outra vez, passar para 2 interiores, para ter sido sempre uma mudança. Voltar tudo foi de novo voltar, a partir de dezembro. Não? Só a partir de janeiro a coisa mais ou menos estabilizou e viu-se os resultados agora para a taça. Agora é continuar, falta mais um jogo segunda-feira contra o Gangos, e é continuar com estas... para a próxima época. Não? Exatamente. Vamos ter também um torneio final e delinear também treinos para pós-season ou off-season, que é para depois treinar nas férias, e em setembro fazer outra vez captação, sempre com a malta da casa e com os sub-18, se aparecer alguém com mais qualidade, se consiga integrar, melhor. Ok. Então, boa sorte. Obrigado. E boa viagem. Obrigado.
E depois de ouvir o Vítor Nunes, vamos continuar com os restantes jogos, começando pelos salesianos de Évora, que receberam e foram derrotados pelo Atlético de Reguengos por 37-97. Após estes jogos, a classificação ficou assim ordenada. O Atlético de Reguengos segue em primeiro com 14 pontos e já apurado para a fase seguinte da prova, seguido por Bonjoanenses com 12 pontos, ACD Ferragudo com 11, Cabo Grândola com 9 pontos e finalmente os salesianos de Évora com 8 pontos. E por este programa estamos conversados. Amanhã há mais, com 2 textos de conversa, e o meu convidado é Tiago Miguel Teixeira, coordenador do basquetebol nos Bonjoaneses, sendo igualmente treinador da equipa principal do clube. Para além disso, foi selecionador regional da equipa de sub-14 do Algarve, que esteve a participar nas festas do basquetebol em Albufeira. E, como de costume nestes casos, a conversa foi tão longa que a vamos ter que dividir em duas. Acontece quando os convidados são desta qualidade. Eu sou suspeito, mas aconselho vivamente a não perderem esta conversa. Agora sim, até amanhã e já sabem, grandes jogos de basquete.